Bem-vindos, queridos amigos que me acompanham nessa viagem através da história da civilização à luz do Espiritismo. Hoje nós daremos início ao terceiro capítulo, As Raças Adâmicas, em referência a Adão. E estaremos então iniciando a primeira parte do estudo. O sistema de Capella. Nos mapas zodiacais que os astrônomos terrestres compulsam em seus estudos, observa-se desenhada uma grande estrela na constelação do Cocheiro, que recebeu na Terra o nome de Cabra ou Capella. Magnífico Sol entre os astros que nos são mais vizinhos, ela, na sua trajetória pelo infinito, faz-se acompanhar, igualmente, da sua família de mundos, cantando as glórias divinas do ilimitado. A sua luz gasta cerca de 42 anos para chegar à face da Terra, considerando-se, deste modo, a regular distância existente entre a Capella e o nosso planeta, já que a luz percorre o espaço com a velocidade aproximada de 300 mil quilômetros por segundo. Quase todos os mundos que lhes são dependentes já se purificaram, física e moralmente, examinadas as condições de atraso moral da Terra, onde o homem se reconforta com as vísceras dos seus irmãos inferiores, como nas eras pré-históricas de sua existência, marcham uns contra os outros ao som de hinos guerreiros, desconhecendo os mais comezinhos princípios de fraternidade e pouco realizando em favor da extinção do egoísmo, da vaidade, do seu infeliz orgulho. Na antiguidade do tempo, na região da Babilônia, da Suméria, do Egito, aqueles primitivos curiosos, com os seus olhos, admiravam o céu noturno, e lá brilhava intensamente uma estrela, a sexta maior em brilho no céu noturno. A ela foi dado o nome de Capella, que significa cabra na linguagem antiga, e ela estava situada na constelação de Cocheiro. Hoje, a moderna astronomia, com os seus potentes equipamentos, nos dão saber que Capella não é uma estrela. Na verdade, é um sistema estelar. São 4 estrelas que caminham juntos no espaço infinito. 2, maiores em brilho e em tamanho, ofuscam a nossa pequena estrela, o nosso Sol. A maior delas é 79 vezes em brilho e em irradiação do que o nosso Sol. E a outra, para não ficar atrás, é 78 vezes o nosso Sol. Elas são acompanhadas por 2 pequenas estrelas, cada qual circulando ao redor de uma dessas gigantes. Elas são anãs vermelhas, e os seus brilhos são tão pequenos que só podem ser vistas com potentes equipamentos modernos. É ali, naquele sistema de Capella, que Emmanuel nos narra que dos mundos que ali se encontravam vinculados a esse sistema de estrelas, muito mais avançados do que a Terra então primitiva, já haviam alcançado um ponto de evolução que se pode equiparar ao momento atual da nossa Terra. E ali já habitavam espíritos purificados, já com um avanço tecnológico surpreendente e um avanço moral bem maior do que a Terra se encontra hoje. A grande maioria daqueles planetas já estavam adentrando na era do mundo regenerado, situação que estamos agora em trânsito, estamos adentrando também na condição de mundo regenerado.
Ali, o egoísmo já estava totalmente extinto. O orgulho já não existia mais. A grande maioria, porém não todos, já haviam alcançado uma evolução intelectual e moral muito avançada, adquirindo, através das leis divinas, o mérito de alcançar essa condição de mundos regenerados. Um mundo em transições. Há muitos milênios, um dos orbes da capela, que guarda muitas afinidades com o globo terrestre, atingira a culminância de um dos seus extraordinários ciclos evolutivos. As lutas finais de um longo aperfeiçoamento estavam delineadas, como ora acontece convosco relativamente às transições esperadas no século XX, neste crepúsculo da civilização. Alguns milhões de espíritos rebeldes lá existiam, no caminho da evolução geral, dificultando a consolidação das penosas conquistas daqueles povos cheios de piedade e virtudes. Mas uma ação de saneamento geral os alijaria daquela humanidade, que fizera jus à concórdia perpétua para a edificação dos seus elevados trabalhos. As grandes comunidades espirituais, diretoras do cosmo, deliberaram, então, localizar aquelas entidades que se tornaram pertinazes no crime aqui na Terra longínqua, onde aprenderiam a realizar, na dor e nos trabalhos penosos do seu ambiente, as grandes conquistas do coração e impulsionando, simultaneamente, o progresso dos seus irmãos inferiores. Deus, em sua imensa sabedoria e grandiosidade do seu amor por toda a sua criação, estipulou leis que são perfeitas e imutáveis. Isso quer dizer que elas valem aqui na Terra, valem em capela e valem em qualquer ponto luminoso que possa ser observado pelos mais potentes instrumentos da ótica atual. Dentre dessas leis, nós vamos destacar agora duas delas. A primeira, a lei da evolução. A lei da evolução diz que, para que um mundo possa saltar de uma fase no seu processo evolutivo para uma superior, é necessário que a grande maioria da sua população, a grande maioria, não todos, possam estar já com os seus corações pulsando nos valores que serão vigentes na nova fase. Então, Capela, um dos seus planetas, estava finalmente terminando um desses ciclos, que seria da transição de um mundo de provas e expiações para um mundo regenerado. Situação similar à que a Terra se encontra nos dias de hoje. Porém, havia milhões de espíritos que ainda não traziam em seus corações a piedade, as virtudes valorizadas pelo Evangelho do Cristo, que é o nosso exemplo aqui maior de quais são as condições de um mundo regenerado. Desta maneira, estes espíritos que não tinham condições para auxiliar no processo de transição final são convidados a irem estagiar em mundos mais primitivos. Não é punição. Simplesmente é uma maneira para que eles possam compreender os valores fundamentais que é preciso conquistar através de lutas árduas. E nada melhor do que executar o aprendizado em mundos mais primitivos, onde as oportunidades se farão bem mais abundantes. Aí entra a segunda lei que eu quero comentar com vocês, a lei da solidariedade entre os mundos. Assim, aqueles espíritos foram convidados para virem auxiliar o nosso planeta Terra, que estava justamente
transitando de mundo primitivo para mundo de provas e expiações. E estes espíritos trariam um grande impulso para acelerar essa transição e transformar a Terra num mundo melhor, comparável ao mundo primitivo. E assim, esses corações impertinentes, corações duros, corações vinculados ainda a valores menores na questão moral, tiveram um grande campo de trabalho para nos auxiliar como irmãozinhos inferiores que éramos àquela época, a que pudéssemos atingir um grau muito mais elevado e atingir patamares de avanço científico, tecnológico, de condições melhores de vida. E gradualmente eles foram purificando as questões morais que traziam ainda dentro de si. Espíritos exilados na Terra. Foi assim que Jesus recebeu, à luz do seu reino de amor e de justiça, aquela turba de seres sofredores e infelizes. Com a sua palavra sábia e compassiva, exortou essas almas desventuradas à edificação da consciência pelo cumprimento dos deveres de solidariedade e de amor, no esforço regenerador de si mesmas. Mostrou-lhes os campos imensos de luta que se desdobravam na terra, envolvendo-as no halo bendito da sua misericórdia e da sua caridade sem limites. Abençoou-lhes as lágrimas santificadoras, fazendo-lhes sentir os sagrados triunfos do futuro e prometendo-lhes a sua colaboração cotidiana e a sua vinda no porvir. Aqueles seres angustiados e aflitos que deixavam atrás de si todo um mundo de afetos, não obstante os seus corações empedernidos na prática do mal, seriam degredados na face obscura do planeta terrestre. Andariam desprezados na noite dos milênios da saudade e da amargura. Reencarnariam no seio das raças ignorantes e primitivas, a lembrarem o paraíso perdido nos firmamentos distantes. Por muitos séculos não veriam a suave luz da capela, mas trabalhariam na terra acariciados por Jesus e confortados na sua imensa misericórdia. E assim, esses milhões de espíritos chegaram até o orbe terrestre, no plano espiritual, ainda vinculado ao nosso planeta, e foram recebidos pelo nosso Divino Mestre Jesus, governador planetário, que mentalmente falou a todos eles, dizendo os desafios, das dificuldades, de tudo o que eles iriam passar, pelo grande sofrimento físico que seria infligidos a todos eles, pois estariam abandonando um mundo de modernidades, um mundo de confortos, um mundo de conquistas da ciência, um mundo de conquistas sociais, com um padrão de vida extremamente avançado, para um mundo rude, um mundo atrasado, um mundo em que mal se dominava o fogo, um mundo ainda de grande violência. E eles ali iriam atuar. E o pior, trariam nos seus corações a lembrança de tudo que ficou para trás, não só das conquistas materiais, mas principalmente de espíritos que eles eram vinculados por laços profundos de amor e que ficariam à distância. Por quanto tempo não se sabe ainda. Deixariam tudo para trás para sofrer dores lacinantes nos seus corpos primitivos ainda, impossibilitados de extravasar todo o conhecimento, todo o potencial que eles possuíam, mas as suas consciências de espíritos
traziam no fundo dos seus corações a memória de tudo aquilo que ficou para trás. E isso gerou dentro deles um sentimento profundo de buscar todos os meios de reconquistar tudo aquilo que eles possuíam e que não valorizaram. E assim, o amor infinito do nosso Cristo deixou uma mensagem em seus corações. Eles nunca estariam desamparados. O Cristo caminharia com eles lado a lado em espírito e no futuro reencarnaria na Terra, encarnaria, porque foi a primeira e única vez que o Cristo se fez carne no nosso planeta. E auxiliaria a estes irmãos degredados que adquirissem gradativamente todos os valores necessários para retornarem ao paraíso perdido. Fixação dos caracteres raciais. Com o auxílio desses espíritos degredados, naquelas eras remotíssimas, as falanges do Cristo operavam ainda as últimas experiências sobre os fluidos renovadores da vida, aperfeiçoando os caracteres biológicos das raças humanas. A natureza ainda era, para os trabalhadores da espiritualidade, um campo vasto de experiências infinitas. Tanto assim que, se as observações do mendelismo fossem transferidas a aqueles milênios distantes, não se encontraria nenhuma equação definitiva nos seus estudos de biologia. A moderna genética não poderia fixar, como hoje, as expressões dos genes, porquanto, no laboratório das forças invisíveis, as células ainda sofriam longos processos de acrisolamento, imprimindo-se-lhes elementos de astralidade, consolidando-se-lhes as expressões definitivas com vistas às organizações do porvir. Se a gênese do planeta se processara com a cooperação dos milênios, a gênese das raças humanas requeria a contribuição do tempo, até que se abandonasse a penosa e longa tarefa da sua fixação. Assim, queridos amigos, desde a chegada dos espíritos capelinos à órbita da Terra, desde o momento em que eles ficaram vinculados à psicosfera da Terra, até o momento em que o primeiro capelino encarnou no nosso planeta, transcorreu muito tempo, milênios. Por quê? Porque 2 acertos eram fundamentais para que isso se tornasse possível. De um lado, era preciso que os capelinos, em conjunto com os prepostos do Cristo, pudessem planejar e tornar realidade as transformações necessárias no perispírito dos capelinos, para que o perispírito se adequasse às condições físicas e químicas do nosso planeta. De outro lado, era necessário que se trabalhasse as transformações no corpo dos habitantes primitivos da Terra, para que fosse possível que um espírito de um capelino encarnasse naqueles corpos primitivos. A princípio era totalmente impossível que um capelino sobrevivesse naqueles corpos primitivos, e transformações se faziam necessárias. Porém, todas essas transformações foram executadas no mundo espiritual. Assim, se os cientistas buscam, através dos ensinamentos de Mendel, que trouxe para nós os primeiros conceitos de genética, de hereditariedade, será totalmente impossível buscar os laços que unem os seres primitivos para o grande salto que ocorreu. Do Homo erectus, do Homo de Neandertal para o Homo sapiens, foi um salto muito grande, devido à presença dos capelinos.
E isso ocorreu no mundo espiritual. Então, por mais que se busque, não se encontrará este elo, não se encontrará uma linha que não tenha rupturas neste processo evolutivo. E assim, todas as condições para que os primeiros capelinos surgissem demandaram muito tempo, mas todas elas já estavam preparadas para que a Terra experimentasse o choque positivo da presença destes nossos irmãos no mundo. Na semana que vem, nós vamos dar continuidade neste maravilhoso capítulo. Eu aguardo todos vocês. Até breve.